Olá, lobinhos e lobinhas! Melhor possível, aqui é a chefe Amanda, a Bagheera da Alcateia, amiga da natureza, do grupo 31 Marechal Rondon. E hoje eu vou contar uma história para vocês do nosso livro da selva, tá? E essa história será o Tomai dos Elefantes, tá? Vamos lá? Existia um grande elefante, já velho, com quase 70 anos. Era um elefante grande e forte. O nome dele era Kalanag, que significa cobra preta. Ele foi pego na selva, no meio dos elefantes selvagens, quando tinha apenas 25 anos e não possuía toda essa força que possui agora. A mãe de Kalanag, a Radha Pyari, que significa Radha, a querida, ela foi pega também nessa mesma leva de elefantes. Nessa época, era comum os indianos e os ingleses capturarem elefantes para fazer seus serviços pesados, como carregar cargas bem pesadas. E Kalanag aprendeu logo cedo a fazer esses serviços pesados, ainda com seus 25 anos. Sua mãe lhe disse: "Olha, elefante medroso geralmente se machuca." Então, ele teve que aprender logo a não ser medroso e acabou sendo muito mais querido pelas tropas do que os demais elefantes. Então, ele carregava carga com mais de meia tonelada e com isso ele era carregado para dentro dos navios e era levado para o norte da Índia. Ele chegou a carregar um morteiro durante um longo caminho. Ele viveu tanto que chegou a ver a morte do imperador Teodoro em Magdala. Então, alguns soldados disseram que ele era muito educado, muito adestrado e também muito feroz. Teria o direito de uma medalha de honra. Mas, por longos anos, ele viu seus colegas morrerem de frio, de fome, e isso tudo era um trabalho muito árduo para os elefantes. Todavia, Kalanag, com sua desenvoltura, com toda a educação que tinha recebido dos homens, acabou trabalhando com os homens na captura de outros elefantes selvagens. E com isso, ele já tinha uns 3 metros de altura, tinha uma presa de 1,5 metro, que eram aparadas e colocadas uns anéis de cobre nas pontas de suas presas para não racharem, e tinha força para capturar outros elefantes. Certa vez, um tigre, ao tentar feri-lo, foi jogado longe com apenas um movimento chamado foice, que Kalanag fez com sua cabeça. Kalanag era muito, mas muito poderoso mesmo. Mesmo assim, ele se deixou adestrar pelos homens. A princípio, pelo grande Tomai, o bisavô, o negro Tomai, o avô, o Tomai, o pai, e o pequeno Tomai, o filho, que tinha apenas 1,20 m e era uma criança de apenas 10 anos, que tinha um arguilhão do rei. Desde pequeno, o pequeno Tomai era acostumado a dar ordens ao grande Kalanag, mas também gostava de brincar com ele, contar histórias, piada. E o pequeno Tomai sempre dizia a Kalanag: "Quando você ficar mais velho, nós vamos vender você para um rajá rico, e você só vai passar por entre os elefantes, passar pelos homens com cajados dourados, abrindo caminho para você e dizer: lá vem o rei dos elefantes." Mas o grande Tomai, o pai de pequeno Tomai, não queria aquela vida para o seu filho, aquela vida de caçador de elefantes. Ele preferia ficar lá nas planícies. Mas o pequeno Tomai amava ir atrás dos elefantes. Ele era um menino que valia por 3. Ele trabalhava no meio dos homens, dava as ordens aos elefantes. Ele sempre estava ajudando a todos.
E, em uma dessas situações, Kalanag estava enfrentando um elefante selvagem e os homens todos correndo. E o pequeno Tomai pulou de um poste para jogar uma corda para um homem que estava debaixo de um elefante, estava preso lá embaixo, a poder ajudá-lo. Ele era muito destemido, e Kalanag pegou o menino e colocou de volta no poste, e seu pai deu-lhe uma bronca e disse: "Você não pode fazer isso é muito perigoso. E se o nosso chefe souber que você tem essa coragem, essa desenvoltura, você vai acabar sendo que nem esses homens aqui, caçadores de elefante." O pai não queria aquilo para o filho, mas era tudo o que o menino queria. E quando essa história chegou até o chefe, o seu Petersen, na hora de fazer os pagamentos de todos os homens, ele procurou saber quem era esse menino. E ao achá-lo, ele deu 4 anos para ele comprar doces. E o menino ficou todo feliz e deu seu dinheiro para sua mãe. Pequeno Tomai queria muito ser um caçador de elefantes, mas seu pai não queria isso para o filho. Ele achava esse trabalho perigoso, vergonhoso. Ele preferia ficar nas planícies, ficar tomando conta das cabanas e de suas coisas. Por mais que ele fosse muito bom nisso, caçando, adestrando os elefantes, ele não gostava. Então, antes que seu Petersen falasse com ele, o menino foi levantado por Kalanag com uma tromba até a altura de Petersen. E o Petersen disse: "Poxa vida, foi você que ensinou esse truque para ele? Para quê? Para pegar milhos verdes em cima do telhado?" E o menino disse: "Milhos verdes não, melões." E todo mundo começou a rir, porque o menino era muito esperto, embora ele fosse muito tímido. Ainda assim, seu Petersen disse ao grande Tomai: "Futuramente, seu filho será um grande adestrador, um grande caçador de elefantes." E o menino disse: "Sahib, quando é que eu vou poder fazer isso?" E o seu Petersen disse: "No dia em que você vê a dança dos elefantes." Aí todos começaram a rir, e o menino não entendeu o porquê daquelas risadas, e seguiram viagem, aquela grande trilha para levar os elefantes às planícies para os seus trabalhos. E no meio dessas trilhas, às vezes, se via um elefante sair dos trilhos, e o grande Tomai dizia: "O que está acontecendo aí na frente que vocês estão parando?" Aí um dos homens respondeu: "É porque os pequenos elefantes às vezes dão trabalho. Por favor, peça para que Kalanag coloque em ordem esses pequenos elefantes." E aí o menino perguntou ao pai: "Pai, o que significa isso? Essa coisa de dança dos elefantes?" E o pai disse: "É uma coisa que você nunca vai ver. É uma lenda." Ou seja, seu Petersen lhe pregou uma peça. Mas um homem lá na frente disse o seguinte: "Isso é o que o senhor diz. Realmente essa dança dos elefantes existe." "Que nada, isso não existe não", disse o grande Tomai. Aí o homem disse: "Então, hoje à noite é melhor o senhor amarrar bem esses elefantes, porque senão o senhor vai ter uma surpresa." O tempo foi passando e o pequeno Tomai ficou com aquilo na cabeça. Quando chegaram num determinado local, armaram um acampamento, amarraram os elefantes e o menino estava muito feliz com os elogios de seu Petersen. Pegou um tantão e começou a bater. E aos poucos todos foram adormecendo, menos Kalanag, que ficava se balançando de um lado para o outro. E o menino se perguntando: por que ele está tão inquieto hoje? E aí, depois de um tempo, o menino escutou um elefante fazendo barulho lá no meio da selva. E todos os elefantes se levantaram de uma só vez. Os caçadores acordaram e amarraram novamente os elefantes.
E foi quando o menino tirou a corrente de Kalanag e colocou em um elefante pequeno e amarrou com cordas o Kalanag. E aos poucos os elefantes foram adormecendo e só Kalanag ficou em pé se balançando de um lado para o outro. Quando todos já haviam dormido, Kalanag se soltou e o menino despertou. E Kalanag caminhou até a selva silenciosamente. E o menino disse bem baixinho: Kalanag, me leva com você. Kalanag colocou o menino nas costas e levou. O pequeno Tomai estava encantado com a beleza da selva à noite. Todos os animais estavam acordados. E quando Kalanag foi subindo a grande encosta e chegou no alto da montanha, ele pôde perceber como era tudo muito bonito. Mas, ao chegar lá em cima, Kalanag começou a descer muito rápido e o menino ficou muito assustado, se perguntando o que estava acontecendo. E quando chegou em um determinado ponto, Kalanag começou a quebrar os cipós, destruir as árvores, ficou destruindo tudo. E quando chegou um momento, a mata começou a ficar úmida e o menino começou a sentir frio. Kalanag atravessou um rio e, ao atravessar esse rio, o menino percebeu outros elefantes se unindo. Estavam formando uma trilha. E Kalanag pegou essa trilha onde todos estavam indo a um lugar só. E quando chegou em um determinado ponto, que subiram uma outra montanha, ele percebeu uma grande clareira. E quando Kalanag entrou naquela clareira, o pequeno Tomai viu uma grande quantidade de elefantes, dezenas e dezenas de elefantes. Eram tantos que o menino tentou contar e não conseguiu. Chegou a ficar meio tonto de tantos elefantes. Eram elefantes de todos os tamanhos e idades. Tinham elefantes bebês, elefantes velhinhos, e todos começaram a seguir em direção à mata. E depois retornavam, ou seja, eles iam abrindo mais e mais a clareira de um lado e de outro. Aí teve uma hora que Kalanag começou a bater um pé e o outro, tipo 1, 2, 1, 2, e todos começaram a fazer igual. E começou a ficar uma coisa grandiosa, e a terra tremia. Aí o pequeno Tomai percebeu que realmente aquela era a dança dos elefantes, e que os homens achavam que era uma lenda. Mas o pequeno Tomai estava vendo tudo de cima do Kalanag. Depois de 2 horas de dança dos elefantes, o menino já estava tonto de tanta ser sacudido, de tão ser balançado nessa dança dos elefantes. E quando começou a aparecer os primeiros raios do sol, o menino olhou em volta e os elefantes todos tinham ido embora. Só tinha sobrado Kalanag e um outro elefante que ele não conhecia, que devia ser de algum rajá ou algum rei que deveria morar a alguns quilômetros dali. Então o menino olhou para Kalanag e disse: Kalanag, acho que está na hora de nós irmos. E Kalanag começou a descer e o outro elefante foi por outro caminho, sentido às terras em que ele pertencia. E então, chegando perto do acampamento, seu Pértice viu os elefantes vindo, meio cansado. E Kalanag desceu o pequeno Tomai de suas costas, e o menino olhou para o seu Pértice e disse: Eu vi a dança dos elefantes. E desmaiou, tão cansado que ele estava. Horas depois, o menino acordou e seu Pértice estava diante dele com um belo café da manhã. E o seu pai veio correndo até eles para interromper a conversa. E seu Pértice disse ao pai de pequeno Tomai: Olha, seu filho viu que nenhum homem pôde presenciar. Esse menino é um grande adestrador de elefantes. Logo depois disso, fizeram um ritual à noite com o pequeno Tomai, passando o sangue de um galo selvagem em sua testa. Esse ritual era o ritual de iniciação. E depois disso, Matiuapa, o maior caçador de Pértice, pegou o menino no colo e disse:
Eu sou Matiuapa e vocês sabem muito bem da minha fama e o quanto eu já trabalhei com tudo isso, mas nunca serei tão grande quanto esse menino, que um dia será um grande homem. E salve, 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 porque a partir de hoje o Tomai dos Elefantes não é mais o pequeno Tomai. E assim como seu bisavô e toda sua geração, ele será conhecido como Tomai dos Elefantes. E a partir desse dia, Tomai pôde ser mais respeitado entre todos os caçadores, mesmo sendo uma criança, pois ele não desistiu do seu sonho e com isso teve uma experiência que ninguém havia tido. E também percebeu que os elefantes eram muito inteligentes e conseguiam fazer o que queriam e só se deixam dominar porque realmente querem. E com isso, o Tomai dos Elefantes teve muito mais respeito com eles. E aí, lobinhos, gostaram dessa história? Espero que sim, tá bom? Agora vocês vão correr lá no nosso grupo do WhatsApp e ver as atividades que a chefia preparou para vocês, tá bom? Vamos fazer com elas com todo carinho e fazer com o nosso melhor possível, ok? Boa caçada, lobinhos, e melhor possível.